Essa semana, as notícias sobre imigração em Portugal trouxeram muito debate. De um lado, o governo reforça as fiscalizações e cria novas barreiras burocráticas. De outro, os dados mostram que, sem os imigrantes, o sistema já estaria em colapso. E ainda temos a reação do Brasil, que subiu o tom contra Portugal na questão da reciprocidade da nacionalidade. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado e consultor de imigração para Portugal, e no vídeo de hoje eu vou analisar com você as principais manchetes da semana, sempre com base na lei e na realidade de quem vive esse processo. Mas antes da gente começar, eu vou pedir que você já deixe o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e, claro, ative o sininho, porque toda vez que eu postar um conteúdo novo no canal, o YouTube vai te avisar e assim você vai poder ficar por dentro de tudo sobre a imigração para Portugal. Eu estou aqui semanalmente trazendo conteúdos que te ajudam a entender o contexto, os próximos passos, como as coisas vão funcionar e assim tomar a tua melhor decisão sobre migrar para Portugal. E também já compartilhe esse vídeo aqui lá no grupo da família ou para algum imigrante que você sabe que precisa saber sobre essas notícias, sobre o que aconteceu nessa semana em Portugal e, claro, vamos analisar cada uma das manchetes a partir de agora. A primeira notícia é a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, a UNEF, dentro da Polícia de Segurança Pública, a PSP. Essa unidade ela já está em funcionamento com investimento de 90 milhões de euros e terá a missão de fiscalizar imigrantes, executar expulsões, gerir centros de instalação temporária e até conceder vistos em fronteiras aéreas. O governo diz que não se trata de um mini-CEF, mas na prática as funções se aproximam muito das que eram exercidas pelo antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E aqui, gente, a crítica é clara. Em vez de resolver os problemas estruturais, Portugal cria mais uma força policial e reforça o caráter repressivo da política migratória. Então, é muito interessante você ter uma polícia específica para analisar as questões de imigração, porque, em tese, eles terão mais conhecimentos sobre as leis, sobre o processo de regularização, os problemas que a AIMA causa aos imigrantes nesse processo de regularização, e, por outro, essa questão da UNEF já está em funcionamento me preocupa no sentido de que Portugal está fazendo um alto investimento para conseguir ter mais esse aparato policial. Mas eu também espero que esses investimentos sejam feitos nos sistemas informáticos da AIMA, que não consegue conceder agendamento pela falha no site, não consegue prorrogar vistos pela falha no site, que torna os imigrantes irregulares pelas falhas nas comunicações e nos agendamentos realizados. Então é muito importante, sim, que haja uma polícia específica, que tenha muito conhecimento sobre as entradas e saídas, sobre a lei de estrangeiros. Isso deve proteger os imigrantes, em tese. E na prática, é muito importante, sim, que os problemas administrativos de Portugal não tornem os imigrantes ilegais, que os imigrantes não sofram consequências da falha administrativa do Estado. Esse é um ponto importante a se destacar aqui. E exatamente sobre essas questões burocráticas, a segunda notícia vem do DN Brasil e mostra um verdadeiro escândalo em relação à questão burocrática de Portugal. Bom, os imigrantes que chegam legalmente a Portugal com visto válido estão tendo muita dificuldade para obter o NIS, o número de inscrição na Segurança Social. Sem o NIS, você não pode assinar um contrato de trabalho. Sem o contrato de trabalho, você não consegue autorização de residência. É um ciclo sem saída em que o imigrante é colocado numa posição de culpa por um impasse criado pelo próprio Estado. E o resultado disso é muito ruim, porque Portugal perde contribuições, empresas ficam sem mão de obras e os imigrantes são empurrados para trabalhar na informalidade, sem ter um contrato de trabalho realmente reconhecido. Então, esse ponto do NIS é dessa nova gestão, desde o momento em que o Montenegro assumiu como primeiro-ministro em 2024, que foram mudadas as regras para que você consiga emitir o NIS, você encontra muita dificuldade para atribuir esse número a imigrantes que estão regulares, que tiveram seus vistos aprovados. Quando você tem um visto aprovado, existe, inclusive, uma pré-autorização para que você já tenha a tua inscrição na Segurança Social, para que você já tenha seu número de identificação fiscal. Então, esse atraso burocrático em que as empresas e o NIS e a plataforma da Segurança Social não se comunicam tem causado muitos problemas para os imigrantes. Isso é um ponto que precisa ser denunciado e o governo precisa tomar medidas, porque isso prejudica os três lados dessa história. Tanto a empresa que quer contratar e falta mão de obra pela falta das pessoas já terem o documento, os imigrantes que precisam do NIS para poder se regularizarem e as contribuições que são geradas por esses imigrantes que vão, de fato, alimentar a segurança social do país. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido urgentemente. Hoje a gente enfrenta
muitas dificuldades e uma demora muito grande para conseguir essa atribuição do NIS. Tem solução, mas é algo que costuma estar sendo muito demorado. E diante desse cenário, o que é contraditório, gente? Olha só essa matéria que foi publicada no público.pt, que traz um paradoxo muito grande. Segundo o Público, pela primeira vez, Portugal ultrapassou 1 milhão de contribuintes estrangeiros ativos na segurança social. Enquanto isso, os contribuintes portugueses caíram 0,1% e os imigrantes cresceram mais de 15% nessa contribuição com a segurança social. Ou seja, sem os imigrantes, o sistema já estaria encolhendo. E eu quero saber a opinião de vocês, gente. Você acha que o governo português reconhece essa importância dos imigrantes ou vocês acham que os imigrantes estão sendo mantidos como apenas uma mão de obra invisível, que não tem os seus direitos respeitados? Deixe aqui nos comentários, esse debate é muito importante, eu quero saber a opinião de vocês. Outra notícia importante foi o aperto da AIMA nas exigências para a regularização, tá? Agora, os imigrantes que entraram por terra precisam ser registrados na PSP em até 3 dias. Isso já estava previsto no artigo 77 da Lei de Estrangeiros, mas antes havia uma flexibilidade maior. Então, se porventura você chegou pela Espanha, você chegou pela Itália, você entrou na União Europeia por um outro país, é muito importante agora que você comunique a sua entrada em Portugal, para que você tenha ali determinado quando você chegou e qual tempo que você vai ter de permanência legal em Portugal. Então, se porventura você não chegou por Lisboa, não chegou pelo Porto, mas sim por outro país, outra porta de entrada na União Europeia e chegou em Portugal pela via terrestre, você deve se demonstrar que você chegou fazendo esse registro através da PSP, qualquer unidade da PSP próxima de você. Mas enquanto o governo cria obstáculos, a realidade mostra outra face, tá, gente? No Alentejo, imigrantes do Brasil, do Nepal, de Bangladesh e também da Índia estiveram na linha de frente do combate aos incêndios. Então são pessoas que muitas vezes são invisíveis e estão salvando vidas em território em Portugal. Um autarca português resumiu muito bem. No combate às chamas não há nacionalidade, ou seja, tem muitas pessoas lutando ali para defender Portugal. E muitos desses imigrantes que estão vivendo no país, que estão contribuindo com a segurança social, estão dispostos a combater problemas que Portugal tem com as queimadas, que chamam, no caso, as ardências em Portugal. Então, os imigrantes também estão muito mobilizados para cuidar do país e contribuir e, claro, gerar valor, agregar com Portugal. E justamente quando a contribuição é evidente, a desinformação cresce. O Observatório Europeu de Meios Digitais apontou que em julho a imigração foi o tema mais atacado por fake news em Portugal, notícias falsas. Histórias falsas sobre a prioridade de estrangeiros nas escolas circularam amplamente. E esse é o tipo de narrativa que não é ingênua. É exatamente aquele discurso de ódio que reflete em políticas restritivas e serve como combustível para agências populistas. Então, muitas vezes, políticos se valem da imigração e colocam um alvo e conseguem ali disseminar várias notícias falsas. Então, muito além dessas notícias falsas, os imigrantes se apresentam, conforme as notícias que eu trouxe aqui para vocês, como, de fato, um braço que vai ajudar Portugal a construir um futuro melhor. E para fechar, a notícia diplomática da semana, essas notícias começaram desde a semana passada, quem assistiu o último vídeo pôde acompanhar sobre isso, o Brasil subiu o tom contra Portugal. Hoje, um português pode pedir a cidadania brasileira após 1 ano de residência legal. Já os brasileiros precisam viver de 5, que pode se tornar 7 anos em Portugal, e ainda esperar 3 anos de tramitação para conseguir a cidadania portuguesa, fora as questões do reagrupamento. Na reunião em Lisboa, diplomatas brasileiros exigiram a reciprocidade. O caso de uma mãe deportada e separada dos filhos menores deu ainda mais força em relação a esse pedido. O governo português evita comentar para não sofrer uma nova derrota no Tribunal Constitucional. Mas a pressão do governo já está posta e setembro promete ser decisivo em relação a essas questões e debates relacionados à cidadania portuguesa. Então, o português tem muita facilidade para imigrar, para conseguir o passaporte brasileiro, para reagrupar familiares, enquanto os imigrantes brasileiros estão enfrentando muitas dificuldades em Portugal. Então é importante sim que o país, que o Brasil, enquanto uma nação parceira de Portugal, possa entender mais sobre esse ponto e cobrar respeito. Não existe nenhuma nação tão parecida com Portugal quanto o Brasil, uma colônia tão
parecida em relação à matriz cultural, em relação à língua. Você percebe que Portugal e Brasil se assemelham bastante. Então, o Brasil concede aos portugueses vários benefícios estando no Brasil, perdão, e também quer que os imigrantes brasileiros sejam respeitados e tratados de forma diferente em relação a outros imigrantes de outras nacionalidades, por essa relação de proximidade. Então vocês percebem que essa foi uma semana muito intensa, mais burocracia, mais fiscalização e, ao mesmo tempo, uma importância muito relevante que está disposta nos fatos, nos números sobre os imigrantes em Portugal. Então é muito importante, sim, que o país tenha ordem, mas também é importante que os direitos dos imigrantes sejam respeitados e não pode a burocracia torná-los ilegal. Então o imigrante que busca fazer tudo da forma correta deve ter os seus direitos em Portugal para ser um braço que vai ajudar a construir o país. Eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. Quero saber se você gostou desse vídeo. Você vai deixar o teu like para ajudar e fortalecer o nosso trabalho. E eu já estou esperando vocês para o próximo conteúdo. Até mais!